O presidente Lula anunciou que Dario Durigan, atual número 2 do Ministério da Fazenda, assumirá a pasta após a saída de Fernando Haddad nesta quinta-feira. O anúncio foi feito em São Paulo, logo depois da confirmação da saída do ex-prefeito. Durigan já trabalhou com Haddad não só na secretaria, no Ministério da Fazenda, como também na Prefeitura de São Paulo. Tem passagem pelo governo Dilma e também atuou no WhatsApp. Olha que interessante, foi diretor de políticas públicas do WhatsApp entre 2020 e 2023 e agora assume um dos cargos mais importantes do país. Vamos conferir. Um momento duro, né? Muito duro. Dario Durigan. Dario, levanta aí. Levanta para as pessoas conhecerem. O Dario será o substituto do Haddad no Ministério da Fazenda a partir do anúncio do Haddad. Então, olhe bem para a cara dele, que é eles que vocês vão cobrar muitas coisas. Levanta aí, levanta a nossa economia, Alvarez. É missão difícil, ele está pegando uma bucha, porque o Haddad vai sair bem na hora que o petróleo está disparando, o Brasil vai ter um desafio econômico esse ano grande, perspectiva de PIB que não vai crescer, economia difícil, vai ser duro a missão do Lula disse Durigan, né? Durigan. Dario Durigan. Mais um... E olha, lá no Supremo, o ministro... Pode falar. Não, lá no Supremo, o ministro Gilmar Mendes anulou a quebra de sigilo do fundo Arlim, que é ligado à gestora REAG. Todo mundo já ouviu falar recentemente da gestora REAG, que é citada nas investigações do caso Master, o Arlim e a REAG. O entendimento do ministro Gilmar Mendes é de que a decisão da CPI foi feita de forma... O fundo entrou no radar porque comprou participação no resort Taiaiá, lá no Paraná, que era da empresa da família do ministro Dias Toffoli, uma das origens dessa confusão toda que levou o Dias Toffoli a sair desse processo. Agora, o que os ministros estão anulando de quebra de sigilo, hein, Alvarez? É uma atrás da outra. Tá uma bagunça isso, já não tem mais ordem nisso nesse país, né? Porque é um tal de um poder atropelar o outro, que a gente vê CPI investigando, vê Justiça investigando, é muita confusão, né? É muita confusão e os ministros se meteram numa agora com esse caso Master. 3h07, caminhoneiros autônomos devem se reunir hoje para decidir se vão parar após esperarem medidas do governo federal sobre o frete. O Ministério dos Transportes anunciou punições mais duras para empresas que descumprem o piso e também para motoristas que aceitam valores abaixo do mínimo. Mais detalhes direto de Brasília com o nosso Lucas Scherer. Mas a reunião das lideranças da categoria deve acontecer hoje, mais para o final da tarde, em que devem decidir se vão parar mesmo ou não nas estradas. Os profissionais reclamam do preço do frete em um momento de alta do diesel e risco de desabastecimento, todos esses fatores puxados pela queda na oferta global do combustível por causa dos efeitos da guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irã. As lideranças dos condutores aqui no Brasil estiveram em assembleia ontem para tomar essa decisão sobre a greve, mas optaram por postergar a decisão, dado o anúncio, então, dessas medidas pelo governo federal. Eu conversei agora há pouco com o Wallace Chorão Landim, que é presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, e ele me confirmou, então, essa informação, a expectativa de que as medidas sejam publicadas pelo governo no Diário Oficial, em edição extraordinária, e então as lideranças se reúnem depois das 4 horas da tarde, não há um horário pré-estabelecido. Bom lembrar que o pacote anunciado pelo governo ontem, mais especificamente pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, prevê, como você dizia, Tomás, esse endurecimento da fiscalização, tanto a fiscalização eletrônica como presencial nas estradas e mais dureza nas sanções contra empresas que não respeitem a tabela do frete mínimo, podendo até perder o direito a transportar se reincidirem no não cumprimento dessa tabela. E essa questão do frete mínimo voltou à tona porque os caminhoneiros estão vendo aí uma complicação com a alta dos preços do petróleo, que aumenta os preços do diesel. O governo fez uma tentativa de tirar um pedacinho de imposto, mas aumentou por outro lado, não resolveu nada. E a gente está vendo aí que vai continuar subindo, então vem problema pela frente.
O ex-presidente Jair Bolsonaro continua internado na UTI de um hospital, do Hospital Death Star em Brasília. Ele tem uma pneumonia bacteriana nos 2 pulmões e isso agrava a situação do presidente. Mas, apesar disso, o ex-presidente está com uma melhora clínica e está respondendo ao tratamento. Não tem previsão de alta, mas o que a gente está vendo é uma movimentação dos advogados dele num pedido que a gente conversou aqui, inclusive, Tomás, na semana passada, que parece agora cada vez mais pertinente de que o presidente Jair Bolsonaro cumpra a pena em domicílio, em casa. É isso, 26 graus em São Paulo, 27 graus na capital federal nesse momento e o preço do petróleo disparou e passou de $115 após ataques do Irã. 119 já bateu, Tomás? Já chegou a 119. Acabou de bater. Que coisa, hein? Que coisa. Após os ataques do Irã a instalações de energia no Oriente Médio, a ofensiva aconteceu em resposta ao ataque de Israel no maior campo de gás do mundo, no Golfo Pérsico. Você comentou sobre esse ataque ontem, Alvarez. O impacto já chegou também ao gás natural, que subiu até 35% na Europa e aos mercados globais. Está todo mundo em pânico na Europa, principalmente, porque está revivendo o começo da guerra na Ucrânia em 2022, só que muito pior agora. O responde por grande parte do gás que vai para a Europa e tem 17% da sua capacidade já comprometida pelos próximos anos. E depois dessa disparada no preço aí, países como Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Holanda e Japão agora mudaram de ideia. Disseram que estão prontos para ajudar a liberar o Estreito de Hormuz, porque a gente lembra que recentemente disseram não para o Donald Trump, essa não é a nossa guerra, os europeus disseram, mas eles estão vendo a situação complicadíssima e vão agora se oferecendo para ajudar no Estreito de Hormuz, que é por onde passam mais ou menos 20% do petróleo mundial, especialmente em direção à Ásia. Esse movimento tenta evitar que o preço do petróleo suba ainda mais. Se existir um grupo de WhatsApp entre os líderes ocidentais, né, entre o Trump e os grandes líderes da Europa, esse movimento aí foi um aceno, um joinha, né, no WhatsApp dos líderes europeus para o presidente norte-americano, depois, né, de declarações fortes, como a que você citou do líder alemão. Outro destaque internacional é sobre um caça russo que invadiu o espaço aéreo da Estônia por cerca de 1 minuto, perto da ilha de Vendlo, no Golfo da Finlândia, e acionou uma resposta imediata da OTAN, que é a aliança militar entre países da Europa e América do Norte. O governo estoniano classificou a ação como grave e convocou o representante da Rússia para prestar esclarecimentos. Isso aí, Tomás, é o Putin no terrorismo, né? Ele tá vendo que tá todo mundo com a guerra no Irã e tá dizendo, eu tô aqui, viu? Não se esqueçam que a minha ameaça continua. Eu continuo às portas da Europa. Se precisar, eu entro. Isso aí não é por acaso, não. É 1 minutinho mesmo. É só para dizer para a Europa que a Rússia está pronta para atacar se tiver qualquer problema.